Fala rapaziada, depois de um bom tempo aí sem gravar os vídeos, alguns imprevistos, voltamos com esse pós-jogo aí de Santos 1, Palmeiras 0, jogo atrasado pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo este que o Palmeiras perdeu a liderança para o Flamengo, né? O Flamengo abriu 3 pontos com a vitória em cima do Sport, né? Por 5-1. Ontem também lá na Arena Pernambuco, um jogo que o Sport até abriu o placar, mas depois não conseguiu, até porque teve 2 expulsões, né? E com 9 jogadores não conseguiu segurar o jogo, e o Flamengo, com a sua qualidade, apesar também dos desfalques, enfiou 5-1 no Sport. E com isso o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, abriu 3 pontos do Palmeiras. O Palmeiras, que já sabia da dificuldade desse jogo contra o Santos, porque o Palmeiras tinha grandes desfalques, né? 9 ou 10 jogadores, se eu não me engano. Mas apesar disso, apesar dos desfalques, a equipe jogou muito mal, fez um primeiro tempo terrível. O time do Santos já merecia ter saído vencedor no primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco melhor, a entrada do Flaco, que veio da seleção argentina, né, que fez um amistoso na sexta-feira. Jogou apenas um tempo. Segundo tempo, com a sua entrada, a equipe do Palmeiras melhorou, mas não o suficiente para poder abrir o placar, né? Mas mesmo assim o Palmeiras ainda teve chance. O Maurício teve uma chance, o próprio Flaco, que poderia ter tocado a bola para o próprio Maurício, acabou finalizando. Não finalizou tão mal, mas se ele tivesse passado a bola ali, o Maurício estaria em melhores condições para finalizar. E o Palmeiras, que não faz, toma. No finalzinho do jogo, o Santos conseguiu aí abrir o placar e saiu com essa vitória importantíssima para o Peixe, que está na luta aí, né, para sair da zona de rebaixamento. O Palmeiras, por sua vez, repito, apesar dos desfalques, poderia ter feito um jogo melhor, poderia ter sido uma equipe mais compacta, poderia ter sido uma equipe mais eficiente, perdeu muitos gols, né? E agora viu a liderança sair do seu alcance, e dificilmente o Flamengo vai perder essa liderança. A gente sabe que ainda restam aí 5 partidas difíceis, né? O Palmeiras vai enfrentar o Vitória na próxima rodada, o Flamengo tem um clássico contra o Fluminense. Mas se o Flamengo manter essa calma, essa tranquilidade, tem tudo para alcançar aí o título do Brasileirão. O Palmeiras fica a lição. Eu acho que a gente poderia até estar aqui reclamando do pênalti que teve em cima do Maurício, que para mim foi pênalti. Muito mais pênalti do que aquele no Arrascaeta contra o São Paulo, aquele em cima do Arrascaeta contra o próprio Palmeiras no primeiro turno. Mas não vale a pena reclamar. Eu acho que não foi o pênalti que decidiu o jogo. O Palmeiras perdeu 2 ou 3 chances ali. Não foi uma equipe que jogou bem, não foi uma equipe compacta, não foi uma equipe que a gente assim sentia que queria ganhar o jogo. E o Santos mereceu, foi a equipe mais eficiente, né? Eu acho que o Palmeiras perdeu a liderança, cara, na última rodada contra o Mirassol. O Palmeiras perdeu do Mirassol por 2-1 lá. A gente sabia que também seria um jogo difícil. O time do Mirassol é um time muito bem treinado, uma equipe com uma volúpia de jogo espetacular quando joga, principalmente nos seus mandos. Nunca perdeu um jogo, nunca havia perdido um jogo dentro de casa, e não deu outra. Ganhou do Palmeiras de forma assim brilhante, incontestável. O Palmeiras não tem que reclamar de nada daquele jogo contra o Mirassol. E a gente sabia que depois daquela derrota contra o Mirassol, esse jogo contra o Santos, o Palmeiras totalmente desfalcado, seria muito complicado, né? Então, fica aí a lição de que o Palmeiras precisa melhorar o seu futebol, apesar dos desfalques. A gente sabe que o Palmeiras, naquele jogo contra o Mirassol, estava com a equipe totalmente titular e não fez um bom jogo. Muito pelo contrário, fez um péssimo jogo, poderia ter perdido até por uma diferença maior se não fosse o Carlos Miguel. Então agora é bola pra frente. Tem um jogo aí na próxima quarta-feira contra
contra o Vitória. Vitória que está na luta contra o rebaixamento. Não será um jogo fácil, apesar do jogo ser no Allianz Parque. E o Flamengo tem um clássico contra o Fluminense. Também não vai ser um jogo fácil, mas o time do Flamengo é tecnicamente muito melhor que o Fluminense e tem grande chance de sair mais uma vez com os 3 pontos. Bom, e é isso aí. Eu acho que, tirando as situações extra-campo, que ao longo da semana têm tomado conta, toda essa rivalidade entre Palmeiras e Flamengo fora de campo, dentro de campo, muitas decisões dos árbitros aí questionáveis, tanto do lado como do outro. Eu acho que principalmente favorável ao Flamengo, mas também não adianta a gente chorar pelo leite derramado. Eu acho que o Palmeiras não vem jogando bem, caiu muito de produção, tem que rever essa melhora, até pensando na final da Libertadores, que já está próxima, né? No dia 29. Hoje já é dia 16, restam aí pouco tempo. E o Palmeiras tem que erguer a cabeça. Na quarta-feira ainda vai ter alguns desfalques, né? Devido à data FIFA, né? E o Palmeiras consentiu esse jogo, né? Esse jogo, o Palmeiras já sabia desde do Mundial, né? Que esse jogo já foi adiado por causa do Mundial de Clubes. O Palmeiras sabia que esse jogo seria na data FIFA, poderia perder jogadores. Eu acho que faltou aí um pouco de inteligência, um pouco mais de profissionalismo, de visão da diretoria do Palmeiras e de repente colocar esse jogo aí para outra data. Mas enfim, agora não adianta também chorar, repito, pelo leite derramado. Bola para frente, vamos ver os próximos capítulos. Palmeiras não pode jogar a toalha, ainda restam aí 5 partidas. O Flamengo pode tropeçar e vai tropeçar. Não acredito que o Flamengo ganhe todos os jogos, mas o Palmeiras tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. A equipe que vinha jogando futebol bonito, Flaco Lopes, Vitor Roque, e o Flaco principalmente depois das convocações caiu muito de produção. Tá um jogador muito individual, ele tem que jogar mais coletivo. Inclusive perdeu uma boa chance ontem de tocar a bola pro Maurício. Maurício sair na cara do gol, acabou finalizando. Não finalizou mal, mas tomou a decisão errada. E sem falar em outros lances que realmente ele tem que melhorar, ele tem que colocar os pés no chão. Ok, foi convocado pela seleção argentina, parabéns, mas tem que manter o futebol, tem que manter o seu bom futebol, senão não vai adiantar nada, porque eles também lá estão de olho nas atuações do Flaco, e ser convocado não é tão difícil, difícil é se manter. E para isso ele tem que voltar a jogar o seu bom futebol. Valeu, galera, forte abraço, até o próximo vídeo.